Primeiro com Deus, depois para Ele. Primeiro relacionamento e depois serviço. Nunca inverta a ordem. Essa é uma das frases que eu tenho compartilhado muito e que Deus colocou no meu coração. E hoje eu quero explorar com você a ideia central dessa frase e o que ela significa. Eu não sei se você tem percebido, mas nós somos a geração que tem sido mais pressionada a performar, a trabalhar, a se movimentar, a ter resultados, a fazer alguma coisa. E esse foi o assunto de uma conversa que eu tive com uma amiga logo cedo. Nós estávamos falando sobre isso, sobre como a gente está sendo pressionado a fazer o tempo todo, a se movimentar, não podemos ficar paradas, nós não podemos descansar sequer, porque gera uma cobrança, somos cobrados o tempo todo a estar fazendo alguma coisa. E nessa ânsia de performar, nós estamos deixando de lado o relacionamento com Deus em busca de resultados. A obediência está sendo substituída pela performance. O relacionamento está se perdendo em meio àquilo que a gente acha que está sendo o bom resultado. E há um tempo atrás eu decidi sair do Instagram, dar um tempo, dar uma pausa, dar uma respirada, porque eu percebi que essa busca, essa ânsia por resultados, por performance, por fazer alguma coisa, estava deixando de lado o meu relacionamento com Deus, porque o tempo todo eu queria estar fazendo alguma coisa. E acabei entrando nesse movimento de fazer por fazer, já não tinha mais a prioridade, já não tinha mais o peso que tinha de relacionamento mesmo, a característica de relacionamento não era uma prioridade, estava sendo mais um checklist, estava sendo uma busca para mostrar que estava fazendo. E aí eu fui percebendo que o meu relacionamento com Deus estava esfriando, eu já não tinha mais tanta sensibilidade ao Espírito Santo, eu já não ouvia mais a voz de Deus em meio às coisas comuns, às coisas ordinárias do dia a dia, eu já não tinha mais essa sensibilidade, entende? Eu fui perdendo, foi se transformando em uma coisa robotizada, automática. Então eu já não tinha mais vida com Deus, de fato. Eu falava sobre Ele, mas eu já não falava com Ele. Entende mais ou menos o que eu tô falando? Então eu fui esfriando. Aí eu decidi sair do Instagram, dar uma pausa, porque era o Instagram que estava consumindo mais esse relacionamento. Então eu saí, silenciei e voltei para o secreto com Deus. E na conversa com a minha amiga, falando sobre isso, eu lembrei de um texto que, na verdade, fazia parte do meu devocional e casou certinho. E eu quero ler para você. Jeremias, capítulo 7, versículo 22, a partir do versículo 22. Quando tirei os seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Essa foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. E é exatamente isso que vem acontecendo. A maioria das pessoas não estão percebendo que estão perdendo relacionamento com Deus em nome da performance. E ao invés de relacionar, elas estão sacrificando. A diferença é que o nosso sacrifício de hoje já não é mais o sacrifício de boi, de gado, de ovelha, dessas coisas. O nosso sacrifício para Deus está sendo o nosso fazer, a nossa performance, porque substituímos o relacionamento pelo serviço, pensando que o serviço é o que aprova o relacionamento, é o que valida o nosso relacionamento. Então, às vezes, a gente está fazendo para Deus, mas sem se relacionar com Deus. Como se o nosso serviço substituísse o relacionamento. Quando é o contrário, é o relacionamento que sustenta, que dá base, que direciona todo o serviço, tudo aquilo que a gente faz para Deus. E essa busca por validação, porque performar, ela tem sempre o centro, a motivação, a validação. Então, nessa busca por validação de homens, a gente acaba desobedecendo a Deus e sacrificando. Então, a gente condicionou o relacionamento com Deus na base do serviço. Se você não está fazendo nada, aparentemente, então você não está relacionando com Deus, você não está obedecendo a Deus. E tudo volta para a performance. Porque se ninguém está vendo o que você faz, se ninguém está validando aquilo que você faz através da sua performance, é como se não tivesse valor. Só tem valor se você for visto. Então não é que nós queremos fazer para Deus. Nós queremos fazer para Deus se alguém estiver vendo. Se não tiver visibilidade, se as pessoas não verem que a gente está fazendo, parece que não tem valor algum. É exatamente isso que a performance faz. Você entrega o seu melhor, recebe o aplauso e aí as pessoas validam que você está fazendo alguma coisa de valor para Deus, sendo que na verdade não tem nada a ver com Deus.
tem a ver com as suas próprias motivações. Mas a obediência a Deus, ela é diferente, porque às vezes obedecer a Deus significa não ter movimento aparente. Parece que você não está fazendo nada até que você faça a coisa certa no tempo certo. É o caso de Jesus na situação com Lázaro. Para as pessoas, parecia que Jesus não estava fazendo nada e até nem se importava com o amigo dele. Mas Jesus estava seguindo a obediência à voz de Deus que ele ouviu, porque com certeza Deus havia se comunicado com ele, dizendo que ele faria. Jesus não tinha compromisso com a expectativa, com a validação das pessoas. Ele tinha compromisso com a obediência ao que Deus disse a ele. Por isso que ele espera 3 dias para chegar até Lázaro e ressuscitá-lo depois de morto. A expectativa dele estava pautada no que Deus falou e não na performance de mostrar para as pessoas que, olha, Lázaro é meu amigo, eu vou lá curar. E há outros casos na Bíblia em que as pessoas escolheram o sacrifício à obediência e se deram mal. É o caso de Saul. Saul escolheu sacrificar quando Deus pediu obediência, por isso ele foi rejeitado. E aí o profeta Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa importante, coloque amor no que eu vou lhe dizer. A maioria desses movimentos que a gente vê de fazer, é só uma lata vazia fazendo barulho. E lata vazia faz mais barulho do que uma lata cheia. Nem todo movimento significa que aquela pessoa está dentro de uma direção de Deus. Porque relacionamento com Deus, ele funciona na base de obediência, não de sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque você só obedece a uma voz que você conhece, a quem você confia. E para confiar, você precisa ter relacionamento. É construção, é níveis de relacionamento que vai lhe conferir confiança e obediência e então movimento. Não é o contrário. Não dá para inverter a ordem de serviço primeiro e depois relacionamento. Tem que ser trocado. Primeiro relacionamento, depois o serviço. Aí entra até outras questões, como a questão do ativismo, que a gente entra em diversas coisas só para mostrar que faz para Deus e Deus não está nem aí para o que você está fazendo para Ele se você não conversa com Ele, se você não tem intimidade com Ele. Essa é a verdade. E a gente baseou o relacionamento com Deus nessa cultura de performance, de movimento, de fazer, de obra. A gente entende obra de Deus até como isso, como fazer para Deus, fazer. Então entra em cargos que não deveria estar, em posições que não deveria estar, só para mostrar, para validar que tem relacionamento com Deus. Ou seja, tá tudo errado, tá tudo fora de ordem. Há uma ordem para que as coisas aconteçam e a gente está trocando a ordem das coisas. E nisso entra também a questão da sobrecarga. Você quer provar, quer validar o seu serviço a Deus, o seu relacionamento através de serviço. Aí entra em ativismo religioso. Você pega cargo que não é seu, exerce função que não é sua e se sobrecarrega. Daqui a pouco você já não tem mais tempo para orar. Então vai virando uma grande bola de neve. Quando você vê, já está engolido por ela. Então vamos voltar ao princípio de tudo. Se você não guardou nada do que eu falei até aqui, foque nisso. Primeiro é com Deus, depois para Ele. Primeiro é relacionamento, depois é serviço. É o relacionamento que te confere a autoridade para o serviço e não o contrário. Deus não está interessado na sua performance. Só homens focam em performance. Deus quer relacionamento. Não quer sacrifício, quer obediência. Não quer serviço antes de relacionamento. Então entenda isso. Primeiro com Deus, depois para Ele. Amém? Se você chegou até o final desse vídeo, eu espero que tenha te edificado de alguma forma, tenha trazido reflexão, trazido luz para alguma área da sua vida. E se isso aconteceu, eu peço que você compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva nesse canal, deixe um like e que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo.